que foram falados. Acho que fica bem legal a gente ter esse resumo. Agora sim. Lá. Então, gente, eu fiquei muito contente com o convite da... Vocês chamam de Gabi, né? Eu chamo de Gabi. Né? Da Gabi, para trazer esse tema para vocês. A gente já trabalhou juntas no lançamento e foi muito boa a experiência que eu tive com o trabalho dela. E me senti muito honrada e privilegiada de poder estar aqui compartilhando com vocês também, né, um pouco do meu trabalho sobre essa questão de rotina, produtividade e como lidar com a procrastinação, né? Então, eu acredito que esse tema que a gente debateu, né, do que seria mais interessante para vocês, é porque deve ser o tema que mais faz parte da rotina de vocês nessa jornada empreendedora e de criação de conteúdo. Então, eu aposto que ela deve pedir ali, fulano, vídeo, né? Essa coisa que a gente está sempre procrastinando e não entrega e demora para fazer, né? E aí a gente vai entender um pouco desse comportamento e o quanto ele impacta também na nossa carreira. Antes de entrar no tema propriamente dito, né, eu queria me apresentar. Eu sou a Raiza Arruda, eu sou psicóloga, eu sou mestre em saúde coletiva e tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, psicologia positiva, psicologia perinatal e por ser psicóloga escolar, eu também, né, tenho pós em neuroaprendizagem. Além disso, tenho algumas formações em abordagens de terapia, dou aula na FTEC aqui de Novo Hamburgo, dava aula no IBGEM, em Porto Alegre, e de vez em quando dou aula em pós-graduação. Né? Além disso, eu também tenho a mentoria, que é a Produtividade Essencial, que é onde eu acompanho mulheres e mães empreendedoras ou profissionais liberais na construção dessa rotina mais alinhada com seus valores e com as suas expectativas e com o seu contexto, para conseguir produzir melhor e ter tempo livre para si mesma, né? Porque a gente escolhe um caminho profissional pensando nessa facilidade de conciliar com as demandas, e quando a gente entra no empreendedorismo, a gente vê que são muitas demandas e que fica desafiador conciliar tudo isso, e aí a ideia é mostrar para as mulheres e para as mães que a gente não precisa abrir mão dos nossos sonhos, da nossa ambição, por conta da maternidade, que é possível trabalhar, né, com as duas esferas de forma harmônica, né? Dá para conciliar. E aí conciliar não significa aquele equilíbrio estático, e a gente vai falar sobre isso. E aí o que a gente vai falar hoje, tá? Vai falar sobre procrastinação, priorização, autoconfiança, gestão de tempo e energia. Porque a procrastinação, por ser um comportamento, ela está conectada com todos esses outros tópicos. Então, vai ser interessante a gente entender o que é a procrastinação para passar em seguida, né, para esses outros temas, tá? Eu olhei para as mensagens de vocês lá no grupo para poder pensar no tema, né, trazer um pouco da dificuldade que vocês colocaram lá para ficar também mais alinhado e assertivo com as necessidades de vocês, tá? E aí, para a gente começar, eu trago, né, essa pergunta, assim, quantas vezes cada um de vocês aqui já se sentiu exausta, finalizou o dia com aqueles sentimentos de esgotamento, sem ter feito metade do que queria ter feito no dia? Né? Quantas vezes a gente sente que a nossa energia ela se dissipou, a gente não sabe nem o que foi que aconteceu para terminar o dia nesse cansaço, e quando a gente olha para as coisas que a gente colocou na nossa agenda, a gente não conseguiu finalizar, né? Pensar isso e avaliar quantas vezes isso acontece também ajuda a gente a monitorar esse comportamento procrastinador. E aí eu queria ver a carinha de vocês agora, né? Assim, como que isso ressoa? Como que esse questionamento chega aí para vocês? Vocês se reconhecem nessa questão? Sim, acho que é muito mais a prioridade, né? De pensar assim, não começar pelo mais importante, talvez, né? A gente fica procrastinando o mais importante, aí chega no final do dia, a gente tem que fazer o mais importante, só que a gente não tem mais energia
para fazer. Então, às vezes eu sinto que acontece isso, né? No começo do dia a gente vai fazendo coisas que tipo, são úteis, mas que não é aquilo que tem que fazer. Né? A gente fica se ocupando com coisas pequenas e por isso que dá essa sensação de cansaço, né? Daí, quando vai fazer o que tem para fazer mesmo, o que vai dar um resultado, acaba que a gente não dá o 100% mais. A mente já foi, né? Pensando em todas as micro decisões do dia a dia, aí acaba a nossa energia mental. E é importante isso que a Gabi está trazendo para vocês, porque muitas vezes a gente pensa que a grande questão da procrastinação é aprender a organizar melhor a nossa agenda e o nosso tempo, mas, na verdade, a gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções e a nossa energia. Porque se fosse só uma questão de tempo, o celular tem alarme. E a gente coloca o alarme para lembrar de fazer as coisas, e mesmo assim a gente não faz as coisas. Porque existe um impacto emocional muito maior e uma questão de energia física, quando eu falo de energia nesse sentido da nossa disponibilidade física para dar conta daquilo, que a gente não considera na nossa gestão de tempo. Né? Então, se fosse só gestão de tempo, seria muito mais fácil. Né? E é isso que eu quero que vocês saiam daqui hoje aprendendo, né? Como olhar para essa gestão emocional e essa gestão de energia para ter uma gestão de tempo mais assertiva. E aí, o que é a procrastinação, né? A procrastinação, ela não é um problema de tempo, ela é um problema de segurança emocional. Por quê? Porque é um comportamento, né? É um ato de adiar os desconfortos que algumas tarefas elas nos trazem. E eu vejo isso todos os dias no consultório, né? Eu atendo mulheres, mães e pessoas que sempre trazem essa questão da procrastinação e dessa dificuldade de conseguir honrar com os compromissos que colocou para si mesma. E outra coisa que é interessante aqui, que para levantar a reflexão, a gente consegue honrar os compromissos que a gente coloca na agenda com todos os outros, mas aqueles compromissos que a gente coloca na agenda que são importantes para o nosso crescimento, para a nossa carreira, para o nosso desenvolvimento, são os compromissos que a gente acaba procrastinando mais. Né? Então, isso também traz um cunho emocional e crenças muito enraizadas que a gente precisa olhar com carinho para conseguir desamarrar esse nó e fazer com que as coisas comecem a fluir na nossa vida, tá? A gente vive isso com muita frequência e acaba não dando a atenção devida, né, a esse comportamento e aos pensamentos que giram em torno disso, tá? Então, procrastinar é adiar uma ação, mesmo sabendo que ela vai gerar uma consequência negativa. E muitas vezes a gente procrastina de forma até inconsciente, ou seja, sem perceber que está procrastinando. E a gente só se dá conta depois que já passou metade do dia, já se perdeu fazendo outras tarefas, já está cansada, já está assistindo outra coisa, fazendo outro trabalho, né? Então, a procrastinação, ela acontece às vezes de uma forma tão automática, né? No sentido dessa evitação do desconforto, que a gente nem percebe que está fazendo, porque é uma estratégia compensatória emocional, né? E é uma estratégia compensatória por quê? Porque ela tem uma recompensa que ela é imediata. E a gente precisa pensar o que a gente ganha quando a gente está procrastinando. Muitas vezes, quando o tema procrastinação chega no consultório, ele chega relacionado à perda. Eu quero melhorar a procrastinação, eu quero melhorar a minha organização, eu quero melhorar a minha rotina, porque eu estou perdendo trabalho, porque eu estou perdendo compromissos, porque eu estou sendo vista como uma pessoa irresponsável, né? Porque eu não estou conseguindo honrar com o meu posicionamento pessoal e profissional. Mas se a gente tem um comportamento compensatório, e aí o que é isso, né? O que é esse comportamento compensatório? A gente precisa entender que o cérebro ele funciona de uma forma muito automática quando se trata de pensamentos e reações comportamentais, tá? Então, assim, a gente pensa em algo ou sente algo, e isso que a gente pensa e sente
faz com que a gente reaja. E essa reação, quando se trata de um desconforto, ela pode vir como uma fuga, ou seja, eu nem entro em contato com aquilo, como uma evitação, eu substituo aquilo por outra coisa, né? Como ou como uma compensação. Então, eu vou buscar compensar aquele sentimento negativo com outra coisa que me faça sentir melhor, certo? Então, a gente busca essas estratégias para lidar com desconfortos emocionais que são causados por situações que ativam nossas crenças mais infantis. Infantis em que sentido, Raiz? É porque eu sou uma pessoa imatura? Não. É porque são crenças que estão com a gente desde o início da nossa vida. E, normalmente, procrastinação, desorganização, dificuldade de realizar algumas atividades está relacionada a crenças de fracasso, incompetência e insuficiência, tá? Então, a gente não é uma coisa que a gente para pensar, eu estou procrastinando porque eu me sinto uma pessoa fracassada ou incapaz de fazer isso. Não, a gente sente isso. Tá? E aí esse sentimento ele invade e para eu não lidar com esse desconforto, eu reajo fugindo dessa atividade, eu reajo fazendo essa atividade de forma obsessiva ou com muito perfeccionismo, eu reajo paralisando diante dessa atividade. Então, a gente vai reagir a essa sensação. Por que é importante eu parar para pensar o que eu ganho quando eu procrastino? Porque eu começo a me dar conta do que junto desse sentimento vem de pensamento. E aí, quando eu começo a me dar conta desses pensamentos que me rondam, eu começo a entrar em contato com as crenças que estão balizando a minha maneira de estar no mundo. Quais são as crenças que estão regendo, né, a minha personalidade, as minhas relações e o meu comportamento, tá? Então, são reflexões que são importantes a gente fazer, que normalmente a gente não faz no dia a dia, porque nem dá tempo de parar para pensar sobre isso, né? Então, pontos que são muito importantes. Quando você não faz uma atividade, não é preguiça. Na maioria das vezes é uma evitação emocional. E não fazer nada é muito gostoso também, porque abre espaço na nossa cabeça, tá? Esses dias eu atendi uma adolescente lá na escola que ele diz para todo mundo que ele é preguiçoso. E aí mas tu é preguiçoso mesmo ou tu só adia as atividades porque elas são chatas, porque tu acha que não vai dar conta? Aí ele, essa segunda opção mesmo aí. Olha só, tu tá dizendo pra ti que tu é um rapaz preguiçoso, quando na verdade tu não é. Só que de tanto tu dizer que tu é preguiçoso, tu tá acreditando que tu é preguiçoso. Na verdade, tu tá só evitando ter que lidar com o teu desgaste emocional de ter que fazer algo que tu não gosta. Aí ele, isso aí. O que a gente faz agora para resolver isso, né? E aí a gente foi sentar para conversar e depois agendei com a mãe para a gente poder ver se era caso de encaminhar para terapia ou não. Mas a gente carrega isso desde muito tempo na nossa história, tá? E uma coisa que é importante também a gente lembrar é que o nosso cérebro, durante toda a nossa linha evolutiva, né? Ele foi feito, ele se moldou para a sobrevivência e para o conforto. Então, a gente está o tempo todo buscando prazeres imediatos, porque o nosso cérebro sempre acha que pode ser que tudo acabe amanhã. A tendência da gente é achar que o mundo pode acabar, que a gente não vai sobreviver, que o mundo é perigoso. Então, o prazer imediato é uma forma de ter essa sensação, né, de que viver vale a pena também, tá? Então, isso é uma busca do nosso cérebro. E outra coisa que o nosso cérebro faz é fugir do desconforto. Porque o desconforto, ele nos obriga a desacomodar, aprender novas ferramentas, se desenvolver, e o conforto faz com que a gente fique no mesmo lugar, ainda que esse conforto seja um pouco desconfortável. Só que é um lugar que a gente já conhece, já sabe lidar. Então, por ser algo que a gente já sabe lidar, né, é mais fácil estar ali.
E aí a gente foge de tudo aquilo que vai nos desacomodar e exigir um aprendizado e um desenvolvimento, né? E a procrastinação é exatamente isso. É fazer com que a gente fique nesse lugarzinho quentinho conhecido, tá? Então, a procrastinação, ela está sempre relacionada ao medo de errar e de não dar conta, a um perfeccionismo disfarçado. Então, o perfeccionismo, ele também é uma autossabotagem muito interessante, porque a gente fica com a crença, a gente se engana, dizendo que é porque a gente quer fazer melhor, dizendo que é que a gente está tentando lapidar aquilo, fazer com que aquilo ali fique ainda melhor e seja bem feito, quando, na verdade, a gente está com medo de que aquilo que foi feito seja insuficiente. E aí a gente não entrega. Né? Então, a fuga, ela também se dá através do perfeccionismo. Sabe? Aquela coisa de ficar ali lapidando, 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 é uma maneira de eu me prender naquela situação e não ter que lidar com o resultado daquilo. Tá? Então, o perfeccionismo, ele não é uma característica, uma qualidade, tá? Ele, na verdade, também é uma forma de proteção emocional disfuncional. Disfuncional por quê? Porque não é saudável. Gera desgaste, gera estresse, gera sobrecarga mental, gera culpa e alimenta a nossa insegurança, tá? E outra coisa que faz com que a gente procrastine as nossas atividades é a falta de clareza, que foi uma coisa que vocês trouxeram muito ali no grupo, né? A questão de não saber priorizar, ter essa dificuldade de como gerenciar as atividades. Então, quando eu tenho muita coisa para fazer e eu não sei nem por onde começar, porque tudo é importante, eu paraliso. E eu paraliso diante dessas atividades, porque eu não consigo escolher e elencar qual vai vir primeiro e qual vai me trazer mais impacto positivo. Porque é tanta coisa que a sensação que eu tenho é que tudo é urgente. Então, eu também preciso tirar um tempo para fazer esse mapeamento de tarefas, para entender quais são as tarefas mais importantes para aquele momento, quais são as tarefas que estão mais conectadas com o resultado que eu quero a curto, médio e longo prazo. Então, a gestão das minhas tarefas, elas precisam ser realizadas, né? Essa gestão precisa ser realizada a partir da definição dos meus objetivos e a definição das minhas metas. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de me estabelecer no mercado, aumentar um determinado faturamento, a meta de tantos seguidores, eu sei o que eu preciso fazer. Mas é muita coisa que eu preciso fazer, né? Eu preciso criar conteúdo, eu preciso criar Reels, eu preciso fazer stories, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso. É muita coisa. Mas, olhando para todas as estratégias e olhando para todas as coisas que eu preciso fazer, qual é que tem o maior potencial de me aproximar do resultado que eu quero? Fazer mais stories. Eu vou lá fazer mais stories. E as outras, elas são importantes, mas elas não são urgentes. Outro exemplo. Minha meta é perder, sei lá, 10 quilos, né? A minha meta é ser constante na academia. Tá, se a minha meta é ser constante na academia, eu vou precisar olhar para a minha agenda e entender o que é negociável ali. Porque senão eu vou colocando várias coisas dentro dessa rotina que não vai dar espaço para ir para academia, ser constante na atividade física. E aí vem outra coisa. Eu preciso me conhecer para entender que tipo de atividade faz sentido para mim. Eu preciso saber quanto tempo eu demoro na ativação do meu corpo para essa atividade. E aí faz sentido se eu moro numa cidade que tem muito trânsito, eu querer me matricular na academia que eu quero me matricular, sendo que é uma academia que eu vou perder meia hora, no mínimo, de transporte. Não faz sentido. Aí eu deixo de ir para academia, porque eu não me programei olhando para o tempo que eu vou perder em deslocamento. E aí eu não consigo ser constante na minha atividade física. Mas isso também é um deslize que a gente faz, sabe? Para não ter que fazer o que tem que ser feito. Eu escolho a academia mais distante, eu escolho uma atividade que eu não me identifico,
sabe? E tudo isso vai impactar na minha constância dentro da atividade física. É a mesma coisa com a nutrição, é a mesma coisa com a própria terapia. Ah, eu não quero fazer terapia online. Gente, já está comprovado que não tem diferença no resultado. É o mesmo resultado, em termos práticos mesmo, de saúde mental. Ah, não, mas eu quero presencial. Só que o presencial eu preciso ir de carro, preciso ir de Uber, eu preciso estacionar. É o preço do Uber que vai ser acrescido no preço da terapia. Aí eu não vou para terapia. Né? Então, ao invés de eu encontrar formas de fazer com que as atividades elas fiquem mais fáceis de serem realizadas, normalmente eu dificulto que elas sejam realizadas. E isso é importante. Por que eu estou escolhendo fazer isso de determinada maneira? Por que eu estou escolhendo exatamente essa situação? O que está me levando a ser tão contraintuitivo? O que eu estou evitando? Que desconforto isso vai me trazer? Ah, é o desconforto de ser ruim quando eu começo na academia. Gente, eu morro de vergonha porque eu tenho TDAH e aí eu tenho disfunção executiva séria, assim, de movimento, direita e esquerda, sabe? Levantar, destravar as coisas, né? Então, tem alguns aparelhos que eu não faço porque eu tenho um pânico de imaginar que eu não vou conseguir travar ou destravar o aparelho, que vai acontecer um acidente na academia e todo mundo vai olhar para mim. E por muito tempo eu não ia para academia porque eu ficava com pavor disso acontecer. Aí eu só ia para fazer bicicleta, fazer esteira e fazer aqueles exercícios mais simplesinhos que eu não ia correr o risco disso acontecer. E aí eu parei para pensar, né? Tá, mas espera, o que está acontecendo se eu sempre gostei de fazer musculação? E eu entendi que durante toda a minha vida, quando alguns exercícios mudavam na minha ficha, eu saía da musculação e começava tudo de novo na outra academia. Porque eu não queria ter que entrar em contato com essa minha dificuldade. E agora não, eu já conversei com o meu instrutor atual, já falei dessas minhas dificuldades e a gente fez adaptações no treino até eu me sentir segura de utilizar determinados aparelhos. Então, é um processo de autoconhecimento que a gente precisa parar um pouco para analisar, sabe? O que me trava diante daquilo que eu quero tanto fazer. Até aqui, gente. Como estamos? Tudo certo? Tudo. Acho que é isso, né? A gente complica demais algumas coisas, né? Falando em relação a conteúdo também, a gente, eu preciso trocar de celular primeiro, preciso arrumar meu cenário primeiro, enfim, né? Eu preciso assinar tal ferramenta, quando tiver um Canva pago, ChatGPT pago, enfim, quando eu assinar o CapCut Pro, aí sim eu faço, aí eu gravo, aí eu escrevo. E a gente dificulta para ficar empurrando com a barriga e não fazer, né? E às vezes, se a gente fizer o básico do básico, já vai dar um bom resultado, né? Nossa, demais. Eu tô vendo aqui a Vanessa ali, ó, super tomando a tacinha dela de vinho, passeando na cozinha. Gente, eu já deixaria meu celular ali gravando. Isso é um Reels pro mês inteiro. Não é não? Bota a musiquinha, ó, e tá o tempo todo ali, narrando. Um mês inteiro de conteúdo, só nesses 20 minutos aí. Ela vai para um lado, vai para o outro. E às vezes a gente esquece que isso é conteúdo, né? Então, uma coisa que eu quero que vocês gravem, podem tirar foto, tirem print depois, imprimam quando eu mandar isso aqui para vocês lá no grupo. Toda vez que você evita algo difícil, você ensina ao seu cérebro que você não dá conta. E aí você reforça crenças negativas da sua capacidade, da sua competência de lidar com situações desafiadoras. Um dos maiores pensamentos e uma da maior característica da pessoa ansiosa não é o medo de coisas muito grandes acontecerem, mas é a percepção que ela tem de si mesma, que é a de incapacidade de lidar com o desastre quando o desastre acontecer. Então, o trabalho que a gente faz na terapia com a pessoa ansiosa, muito mais do que fazer com que ela pare de pensar em tragédia ou em coisas que podem acontecer de ruim na vida dela, é fazer com que ela entenda que ela tem capacidade
de lidar com as coisas à medida em que as coisas vão acontecendo, né? É fazer com que a pessoa ela se sinta fortalecida e capaz de lidar com qualquer coisa que vier a acontecer, porque ela vai ter ferramentas para isso, vai ter ajuda para lidar com isso. Então, quando a gente evita, a gente reforça o lugar de incompetência. Gente, só um segundo. Eu preciso usar o banheiro, mas se eu ficar usando o banheiro enquanto você tá fazendo aula, o Rufus vai ficar te atrapalhando. Não tem problema. O Rufus pode chorar lá embaixo. Pode, não vai atrapalhar. É porque o nosso cachorro, gente, ele não consegue ficar sozinho. Ele tá chorando ali, ó, só porque ele subiu. Mas tudo certo. Eu acho que vocês não estão escutando, não, né? O cachorro chorando. Não. Ah, então tá ótimo. Tá ali, ó, chorando porque o gato não dá atenção para ele, enfim, né? Então, voltando. A gente precisa, para fortalecer as nossas crenças, de experiências que nos fortaleçam. O que vai fazer com que eu comece a perceber que eu dou conta e que eu sou capaz é me expor a situações que vão me trazendo novos conceitos ao meu respeito. Então, eu estava falando isso hoje com uma paciente minha que está querendo empreender no digital, né, com o lançamento. Ela, o meu medo é eu lançar e não vender. Tá, mas a meta não é lançar e vender, a meta é lançar. Para você olhar e dizer assim, poxa, lancei. Agora eu passei para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Vender? Né? Então, a meta não é você ter 10 mil seguidores, a meta é você criar o conteúdo. Depois você vai para o segundo passo. Mas à medida em que você quebra a sua expectativa em microatividades e vai reconhecendo cada passo, você vai fortalecendo a ideia de que você dá conta, sabe? Eu tenho uma paciente que ela diz que escuta a minha voz dizendo assim, sim, aí nem morreu. Aí, ó, tá vivinha da Silva, né? Porque ela sempre fica com muito medo de fazer coisas muito simples e depois que ela faz, ela mesma olha assim, olha aí, nem morri, deu tudo certo, né? Então, a gente cria essa fantasia de que as coisas são muito piores do que elas realmente são. E eu só consigo transformar uma crença negativa ao meu respeito com experiências que me tragam crenças positivas ao meu respeito. Eu não consigo mudar minhas crenças só com o poder do pensamento, repetindo para mim mesma, não. O que muda a minha concepção ao meu respeito é a experiência prática, porque a gente modula o nosso cérebro a partir das experiências. Tudo que a gente vive traz um aprendizado. Por isso que a criança precisa muito de coisas em que ela pegue, que ela experimente, porque isso traz um aprendizado concreto. E os adultos não são muito diferentes. Só porque a gente simboliza mais e tem mais repertório de linguagem, não significa que só pensando eu vou resolver o meu problema. A gente é comportamento também, né? A gente é fisiologia também. Então, eu preciso de experiências que forcem o pensamento. Só o pensamento, ele não dá conta da mudança, tá? E aí, quando a gente está lidando com emoções desconfortáveis, né, sobre as tarefas que a gente tem para fazer, sobre os nossos objetivos e nossas metas, né, esse medo de, ai, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Ai, eu não sou capaz de fazer isso, ai, eu não vou saber lidar com o julgamento, né? O que acontece é, eu vejo a tarefa, considero que essa tarefa ela é difícil, aí vem o sentimento de desconforto, a aversão emocional, a ansiedade, a dúvida, a autocrítica. Aí eu tenho um comportamento de fuga e esquiva. Eu fico ali rodando o Instagram, dizendo para mim mesma que eu tô só pegando inspiração de conteúdo, salvando um monte de conteúdo que eu nem vou usar depois, tirando print de um monte de coisa que eu não vou usar depois, né? Mas isso é procrastinação. Ou eu invento que, não, eu vou fazer um lanchinho primeiro, porque eu preciso pensar melhor, né? A gente pensa melhor de barriguinha cheia. Vou ali, aí fico horas na cozinha.
pensando o que é que eu vou comer, aí fico ali, aí acabo ligando a televisão, aí eu lancho assistindo a televisão, e aí vou perdendo tempo, me distraio com atividades menos importantes. Então, eu tinha uma cliente de mentoria que a maior dificuldade dela era porque ela só conseguia começar a trabalhar depois que ela arrumava tudo. Só que quando ela arrumava tudo, o dia acabava, ela tinha que pegar o filho dela na escola e ela não conseguia trabalhar, né? Então, ela utilizava o serviço doméstico como uma maneira de evitar ter que fazer as questões de trabalho que para ela eram muito desafiadoras, porque ela se sentia muito incapaz, né, de viver da psicologia. Então, a gente acaba, sem perceber, sendo movida por essas crenças de autocrítica, de dúvida e crenças de ansiedade, né, que são as crenças de preocupação e medo com o futuro. E aí, esse comportamento de fuga, ele traz esse alívio momentâneo, que é um alívio do não ter que lidar com esse sentimento e com esse pensamento. Eu estou ali me satisfazendo, ainda que de forma breve, né? Eu estou me satisfazendo. Aí reforça mais uma vez o comportamento. Gente, o ciclo da procrastinação é o mesmo ciclo, por exemplo, da dependência química. É o mesmo ciclo do alcoolismo, do uso de substância. Porque é viciante esse alívio imediato que a gente tem, porque é um alívio emocional, sabe? Então, quando a gente compreende que esse comportamento é um comportamento que reforça ainda mais essas minhas crenças de incapacidade, eu começo a observar o que eu estou fazendo e eu começo a antecipar. Opa, se eu for por aqui, eu vou me perder nessa distração. Então, eu vou mudar os passos anteriores para eu não ir por esse mesmo caminho. Eu vou treinando o meu cérebro para pensar numa outra perspectiva, tá? Porque o que vem depois da procrastinação? Vem a culpa, vem a frustração e vem uma baixa na autoestima. E aí a gente, mais uma vez, começa a duvidar da nossa capacidade. Tá vendo? Eu não sou capaz de fazer nada. Passei o dia todinho, não consegui gravar um vídeo. Olha só, bem que minha mãe disse lá quando eu era pequena que não ia dar certo, que eu nunca ia ser ninguém na vida. Bem que minha tia disse, quando me comparou com fulano de tal, que fulaninha é melhor do que eu. Não consigo nem fazer isso. Mas por que esse pensamento vem? Porque eu procrastinei. E a procrastinação vai reforçar todas essas crenças que eu tenho ao meu respeito, tá? E é engraçado, né? Porque quando a gente pensa assim em procrastinação, a gente pensa que é uma coisa tão mais simples, né? Que é um comportamento tão mais fácil de gerenciar, mas na verdade ele está tão conectado com a nossa história de vida e com coisas, com sentimentos que a gente não nem lembra que eles existem dentro da gente, né? Então, cada mente que procrastina, ela vai procrastinar por um motivo. E ela vai procrastinar por um motivo que está conectado com a história de vida, tá? E quando a gente entende esse nosso padrão, a gente muda esse jogo, porque a gente começa a ter domínio sobre os pensamentos e uma gestão emocional muito maior. Eu trouxe, assim, né, não sei se seria brincadeira a palavra certa, né? Mas eu pensei em trazer de forma mais simples esses padrões que acabam aparecendo com muita frequência no consultório e nas mentorias. Que seria, né? Normalmente eu vejo muitas as pessoas chegando de forma sobrecarregada, totalmente sem foco, onde tudo é prioridade. Sempre tem uma pessoa, né, mais perfeccionista, que só começa se tiver tudo perfeito, que é como a Gabi colocou, você tem que comprar o celular, tem que mudar meu background, né, tem que mudar meu escritório, só vou começar depois da reforma da casa, e aí eu sempre vou colocando um empecilho para começar, porque não tá perfeito. Só que o problema disso é que quando tiver tudo perfeito, eu vou encontrar uma nova justificativa que vai me deixar no mesmo lugar. Porque, na verdade, eu não quero é começar. Aí tem a impulsiva, que está ali buscando essa dopamina rápida, então ela está buscando uma recompensa rápida, que acaba buscando atalho. Vai ser a pessoa que vai começar a comprar um monte de curso, querendo uma coisa, sabe, milagrosa para resolver o problema dela, né? Tem a pessoa culpada, que está ali
procrastinando, sabe que tem que fazer outra coisa, fica frustrada porque não consegue se movimentar em direção àquilo que ela tem que fazer, né? E aí esse sentimento de frustração piora o diálogo interno dela e isso vira uma bola de neve tremenda, né? Então, esses são os perfis que eu mapeei, assim, que são os mais comuns relacionados à procrastinação, né? Normalmente, a sobrecarregada é a pessoa que sempre termina o dia esgotada, porque fez tudo e não terminou nada, sabe? A perfeccionista é a pessoa que no final também é culpada, porque não terminou, porque não conseguiu largar aquele processo de lapidação, né? A impulsiva se sente culpada, porque comprou mais um curso para tentar ver se acha uma forma mais rápida de começar, de ganhar dinheiro, de dar certo, né? Então, a gente precisa entender quais são as nossas motivações para conseguir driblar elas, né, essas motivações equivocadas, e assim andar em direção ao que deve ser feito, tá? Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário. Tudo certo? Só para dizer que essa aula está incrível, tá? A mãe de família só está fazendo a janta aqui, mas estou acompanhando. Parabéns pela aula. Obrigada. Ponto de lembrete. Vocês tirem da cabeça a ideia de que tem que vencer a procrastinação para conseguir fazer as coisas. É o contrário. A gente vence a procrastinação fazendo. Né? Não é primeiro construindo uma nova ideia ao meu respeito para depois eu fazer alguma coisa. Eu só vou construir uma nova ideia à medida em que eu começo a agir. E aí a gente vai ver aqui hoje, né, como que a gente faz para agir de forma sustentável. Eu trouxe algumas técnicas simples para vocês que ajudam nesse mapeamento, nesse rastreamento das crenças, né? E como que eu consigo ir driblando essa minha tendência a me enganar, tá? A primeira, a gente chama de porta de entrada, que é a técnica de 5 minutos, né? Então, é olhar para a atividade que eu não vou passar mais de 5 minutos nela. Essas atividades são mais simples. O pessoal fala aquela atividade de 2 minutos, mas, gente, ninguém consegue fazer nada em 2 minutos. O que eu consigo fazer em 2 minutos? Abrir e fechar a geladeira enquanto tem um filho me chamando. É isso que eu consigo fazer em 2 minutos, né? Então, a gente precisa ser um pouco mais realista. Em 5 minutos eu consigo pegar o meu café, em 5 minutos eu consigo passar um pano na minha mesa de trabalho, em 5 minutos eu consigo fazer passos simples de organização, eu consigo ouvir um áudio e responder um áudio, né? Então, eu consigo taguear essas tarefas mais curtas por categorias durante o dia. Então, o que eu consigo fazer de forma rápida? Antes de começar o meu dia de trabalho. Então, antes de começar o meu dia de trabalho, eu vou primeiro olhar as mensagens que eu não respondi do dia anterior. Em 5 minutos eu consigo fazer isso? Então, eu gosto muito de usar o timer. No próprio Google, vocês podem colocar lá, timer. E aí, ele tem um timer no Google, tá? E aí, sempre que vocês forem fazer uma atividade, vocês podem colocar esse timer lá. Eu vou botar aqui um timer de 5 minutos para eu dar uma olhada rápida no WhatsApp e responder as mensagens mais rápidas. O que eu não conseguir responder rápido, eu marco como não lido. O que eu não conseguir responder rápido, eu coloco uma tag lá, responder depois, né? Eu consigo taguear as minhas mensagens no WhatsApp Business, sabe? Tudo que eu não conseguir fazer dentro desse, antes de começar o meu dia mesmo, de forma efetiva, porque vai demandar mais da minha atenção, eu deixo um bloco de anotações do meu lado. E coloco, não consegui fazer A, B, C e D. E aí depois eu vou alocar essas tarefas que faltaram nos dias que forem importantes elas serem realizadas. Se elas tiverem prazo, eu coloco a data, eu preciso fazer isso aqui até o dia tal, ou até a hora tal. Se elas não tiverem prazo, eu vou colocar dentro de um momento que eu tenha mais tempo para poder realizar. Né? Então, a matriz de priorização, ela começa pelo tempo que a tarefa ela demanda, pelo prazo que eu tenho para responder essa tarefa,
O nível de importância, ela vai impactar em quanto na minha vida, no meu dia, nos meus resultados. Então, eu começo a mensurar. Vai ser mais impactante eu responder um cliente no WhatsApp ou fazer o primeiro story do dia. Gente, vai ser mais impactante eu responder um potencial cliente no WhatsApp, né? Então, por que ao invés de falar com o cliente no WhatsApp, eu vou lá para o Instagram, ver o que o povo está fazendo para ter uma ideia de como que eu vou criar o meu primeiro story? Né? Eu preciso aprender a priorizar as coisas a partir do meu objetivo e da minha necessidade, tá? Outra coisa que é importante, né, é criar rituais. Os rituais, eles nos presentificam. Então, eu preciso sempre ter pequenos... A gente já tem ritual naturalmente, só que a gente não se dá conta. Então, o que vocês podem começar a fazer? Começar a observar como que vocês começam o dia de trabalho de vocês e como que vocês encerram. Porque isso é muito comum no nosso dia a dia. Às vezes a gente nem sabe. Eu percebi que um ritual que eu tinha era café com bolo às 4 da tarde. Se eu não tivesse esse café com bolo às 4 da tarde, eu tinha uma sensação de que eu não tinha, no meu dia não tinha acontecido, que eu não tinha sido produtiva. Que o momento do meu café com bolo eu sentava para pensar sobre o meu trabalho, avaliar o que eu tinha feito, não tinha, né, o que tinha ficado por fazer. E nos dias que eu não fazia isso, eu tinha aquela sensação que estava faltando alguma coisa. Né? Então, mapeiem os rituais, coisas que, quando vocês não fazem, vocês terminam com aquela sensação de, nossa, faltou alguma coisa no meu dia hoje. Raiza, não percebi nada. Então, cria. Cria o de começar o trabalho, cria o de encerrar, cria o de intervalo. Esses rituais se presentificam. Qual é o grande lance do ritual? É a nossa consciência de estar fazendo aquela atividade naquele momento. Então, teve uma época aí, né, que vela aromática e artesanal era o grande boom das empreendedoras como ritual, né? Eu não posso porque eu fico com o nariz todo entupido. Bem que eu queria, né? Mas não dá para mim esse ritual. Mas se vocês não têm problema com vela aromática, com incenso, escolham, sabe? E aí vocês, na hora de acender, trabalhem a atenção plena de vocês. Pegar a vela, sentir o cheiro antes de acender, sabe? Para vocês lembrarem, porque isso vai ativar essa memória, o que vocês vão fazer logo em seguida. Então, aquele comportamento, aquela ação, ela vai ser um start para vocês se colocarem em movimento para a ação seguinte. O ritual, ele faz isso com a gente. Ele vai servir como âncora para as atividades que vão estar conectadas a ele. E aí eu termino meu dia de trabalho 6 horas, né? É o dia que eu encerro, desligo o computador. Qual vai ser o meu ritual de encerramento? Para eu dizer para minha mente, para o meu corpo, que agora deu. Agora é a hora de eu cuidar de mim. Agora é a hora de eu cuidar da minha vida pessoal. Então, o que eu vou trazer para esse encerramento? Eu gosto muito do cheiro, né? De usar borrifar, sabe? Aqueles home spray e tal, porque o cheiro, ele ativa muitas memórias, né? Então, o cheiro, ele ajuda nessa conexão de ritual. Então, eu posso borrifar o spray no meu escritório e fechar a porta. Aquele cheiro do borrifador vai me lembrar sempre que aquele é o momento de desligar. E com o tempo isso também vai ficando automático, certo? Então, vocês criem rituais para coisas que vão ser significativas durante o dia, tá? Pode ser... O cachorro agora resolveu vir brincar aqui do meu lado. Pode ser a questão até da atividade física, né? A atividade física, ela pode entrar como um ritual no dia de vocês. Meu dia só vai começar depois que eu for para academia. E aí, no dia que você não for para academia, você vai ver que você vai sentir falta. E vai parecer que o dia começou da forma errada. Porque aquilo ali se tornou um ritual. Então, todo ritual, ele se torna um hábito. E aí, ele se torna automático, tá? Outra coisa que é importante, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Tá. Clareza no próximo passo.
né? Não planejar a coisa com, não, sabe, não querer dar conta de tudo, né? Não planeja o Everest, planeja os 3 primeiros passos. De 3 em 3 passos, você chega lá no topo, né? Uma amiga minha foi fazer aquele do Monte Fuji, no Japão, é Monte Fuji, né? E aí ela, na cabeça dela, ela iria conseguir subir lá, tipo, sem nunca ter feito uma caminhada na vida. No meio do caminho, ela gastou todo o dinheiro dela alugando um cavalo para conseguir subir. Que ela não tinha planejado, que ela não imaginava que o negócio seria tão desgastante, né? Então, assim, a gente precisa começar primeiro. Então, antes de eu subir a montanha, eu tenho uma estrada tremenda para chegar lá. E quais são os passos que eu preciso para chegar nessa montanha? E qual é a minha disponibilidade emocional e física? E quando eu digo disponibilidade física, gente, o tempo de sono que eu tenho me permite me dedicar a quanto tempo de atividade, sabe? As minhas demandas de vida, quanto que elas sugam da minha energia para que eu possa me dedicar a essa atividade. Não adianta eu passar por cima do meu corpo, do meu físico, para dar conta de todas as atividades, porque a conta ela vem, e ela vem em formato de adoecimento. Né? E a gente está vendo aí cada vez mais as pessoas adoecendo por conta de trabalho. Nos 3 últimos anos, as taxas de afastamento no INSS por questões relacionadas ao trabalho aumentou de forma exponencial, porque a gente não se respeita. Então, é importante a gente se respeitar e entender como que eu vou reagir para cada nova tarefa que eu vou incluir na minha rotina, sabe? Vou dar um exemplo pessoal. Eu dou aula quarta-feira à noite, até 10 horas da noite. É impossível eu começar a atender no outro dia, 8 horas da manhã. Porque o desgaste de dar aula 3 horas seguidas, sabe? Tirar dúvida de aluno, e aí aquela coisa da atenção. Eu chego em casa, eu não sei nem meu nome, de tão cansada que eu chego. Então, o meu outro dia de manhã é muito mais para atividades burocráticas do que para o atendimento de manhã logo cedo. Antes eu não fazia isso. E o que isso me trouxe? O esgotamento. Eu desmaiei e fui bater no hospital. Passei 3 dias sem poder trabalhar, minha médica queria me afastar por 30, né? Então, assim, observar como que o nosso corpo vai reagindo às nossas atividades fazem diferença até na qualidade da atividade. Porque tem atividade que vai necessitar da minha energia. E eu não tenho energia para fazer, como que eu vou entregar com qualidade aquilo? A gente, não tem coisa mais triste do que você assistir uma live de uma pessoa cansada. Porque você vê que a pessoa está desanimada, sabe? Aí como que você vai confiar numa pessoa que está tão desanimada assim, fazendo uma live, né? É muito triste, sabe? Então, para eu fazer uma live, eu tenho que colocar num horário em que eu estou disposta, que eu estou animada, que eu tenho energia. E tudo isso a gente precisa pensar. Porque aí o que eu faço? Eu não vou fazer porque eu estou cansada. Ao invés de eu pensar quais são os horários do dia que eu estou com mais energia para atender melhor as pessoas. Quais são os horários do dia que eu estou com mais energia para socializar? Tudo isso impacta na decisão, né, da nossa agenda. Então, vocês estão vendo que a gestão de tempo, ela passa por essa gestão realmente de energia, essa gestão emocional. Como que eu vou para um evento de network depois de eu ter passado um dia inteiro atendendo? Vou estar morta. Então, são detalhes que eu preciso observar, tá? Desculpa. Outra coisa, né? Começar a trazer muito essa coisa do eu não gosto, mas eu faço, tá? E começar com essa tarefa insuportável no início do dia. Então, assim, uma tarefa insuportável para mim é lavar a louça. Odeio lavar a louça. Então, é a minha primeira tarefa do dia, ou sou eu ou meu esposo que lava a louça assim que acorda e antes de dormir. Né? Então, se tiver louça na hora que acorda, tem que lavar. Se tiver louça antes de dormir, a gente lava.
né? Porque a gente não gosta, mas tem que fazer. Mas outra coisa que a gente pode fazer aqui para mapear isso é o seguinte, e essa é uma técnica que a gente usa na clínica, tá? Na TCC. Eu pego todas as minhas tarefas durante o dia, eu vou anotando. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, certo? E do lado, eu vou assinalando o meu nível de satisfação com essa tarefa, de 0 a 100. Porque eu vou começando a entender tarefas que o meu nível de satisfação é muito baixo, são as que eu mais procrastino. E as que eu tenho nível de satisfação muito alto são as que eu tenho mais vontade de fazer. Na hora que eu entendo quais são as tarefas que eu tenho um nível de satisfação muito baixo, eu vou ter que analisar. Eu realmente sou obrigada a fazer isso ou eu posso delegar? Outra pessoa pode fazer por mim ou sou eu que tenho que fazer essa tarefa? Então, eu já começo a analisar a qualidade das tarefas, né? E a necessidade e importância delas na minha rotina. Quando eu não posso delegar, mas eu tenho que fazer, então eu preciso de um momento em que eu estou disponível emocionalmente para realizar aquela tarefa. Se eu for fazer quando eu estou cansada, quando eu estou zangada, quando já fiz tudo, nem adianta, não vou fazer. Então, eu preciso fazer essa análise. Eu gosto de fazer uma agenda reversa por uma semana, porque assim eu consigo, durante uma semana, ir mapeando o que eu procrastinei, por que eu procrastinei, quais são as tarefas que eu mais fico feliz fazendo e as que eu detesto, e aí eu vou reorganizando a minha agenda, trazendo ritmo para elas. E o ritmo, ele precisa oscilar entre aquilo que me dá prazer, aquilo que não me satisfaz, e oscilar também entre algo que é ativo e algo que é passivo. Então, por exemplo, uma coisa simples de ritmo, e para quem tem filho é muito bom levar isso para a vida deles. Eu vim de uma noite de sono, certo? Então, eu vim de um momento passivo. O que eu preciso fazer na hora que eu acordo? É comer ou é me movimentar? Me movimentar, porque comer também é passivo. Né? As nutricionistas vão me matar se eu disser isso, mas eu tô, mais uma vez, né, ali fazendo um movimento de conforto na hora que eu vou comer. Mas na hora que eu vou preparar a minha refeição, não, eu estou me movimentando. Então, eu vou organizando a minha energia nessa oscilação. É igual a respiração. Eu inspiro e eu expiro. Então, o meu ritmo, ele precisa também seguir essa ondulação da vida. Uma hora, uma atividade, uma hora, passividade. Uma hora eu tenho prazer, uma hora eu tenho desprazer. E eu vou intercalando as minhas atividades dessa forma. E assim, vocês vão sentindo mais fluidez durante o dia, certo? Tragam para isso, mapeiem o tempo que vocês demoram nas tarefas, né? Dentro desse mapeamento da agenda reversa. O tempo que vocês demoram nas tarefas e o nível de satisfação. Porque assim fica mais fácil de organizar o tempo de vocês, certo? E por último, não menos importante, tá? Mapeiem as micro-vitórias. Gente, agenda papel é bom para vocês anotarem as micro-vitórias de vocês, todos os dias. Qual é a grande micro-vitória que a gente precisa recompensar? Não é o resultado, mas foi o fato de ter sido realizado. Quanto mais eu recompenso a minha ação, mais eu reforço o meu sentimento de autoeficácia e essa percepção de capacidade que eu tenho ao meu respeito. Agora, se eu foco no resultado, na hora que o resultado não vem, isso vai impactar na minha autoestima, tá? Então, mapeiem essas pequenas ações durante o dia e se parabenizem. Com coisas, né? Também não vamos, assim, aquela coisa do mimimei, né? Não vamos se mimar tanto, não, porque senão a gente também fica mal acostumado. Mas a gente pode se mimar com uma pausa, a gente pode se mimar com um cafezinho gostoso, a gente pode se mimar fazendo uma atividade que a gente gosta, depois de ter feito uma ação importante, um movimento importante,
sabe? Então, esses detalhes, eles são importantes para que a gente não fique, sabe aquela coisa da escola, que é só tarefa, 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 prova, 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 não vem um momento, né, reconfortante? Não, tem um momento do recreio, sabe? Então, trabalhem isso, mapeiem as micro-vitórias de vocês durante o dia e as semanas de vocês, tá? E aí, para finalizar, o que eu quero que vocês levem com vocês? Todos os dias, parem para pensar quais são as tarefas que vocês estão evitando. Façam essa reflexão de manhã, quando acordam e antes de dormir. Qual foi a tarefa que eu evitei? Que tarefa eu adiei, sabe? Tentem conectar essa tarefa com a representação emocional. O que essa tarefa está dizendo ao meu respeito? O que essa evitação está dizendo ao meu respeito? O que eu penso quando eu penso nessa tarefa? Como eu me julgo quando eu penso nessa tarefa? Gente, parar para refletir sobre o julgamento que a gente faz ao nosso respeito é a melhor coisa que a gente faz. Porque isso ajuda a gente a entender o nosso diálogo interno e vai ajudando também a encontrar alternativas para esse diálogo, certo? E sempre mapear, tá? Para o meu grande objetivo desse mês. O que é o mínimo que eu preciso fazer? Ainda hoje, 5 minutinhos eu consigo resolver essa questão. E aí eu vou colocando essas micro tarefas para ir me aproximando do meu objetivo, tá? E aí, meu povo, como estamos? Muito bom, né? Essa parte assim dos 5 minutos, né? Porque tem muita coisa que a gente adia e dá para resolver em 5 minutos. E às vezes a gente não consegue quebrar a coisa em dividir em tarefas pequenas, né? Então, às vezes parece assim, estruturar meu lançamento. Eu preciso estruturar meu lançamento. Mas daqui a pouco uma ação poderia ser, não sei, fazer uma enquete nos meus stories, para ver se o pessoal prefere uma aula ao vivo ou gravada, enfim. Isso é pouco tempo que leva, né? Só que acho que é mais esse desgaste de conseguir transformar essa tarefa grandona em tarefas pequenas, porque depois disso só vai, né? E no meu caso, acho que o meu maior desafio no momento acho que tem sido a questão da atividade física mesmo. E daí eu fico pensando, se vai fazer uma coisinha, né, que rapidinho assim, melhor nem fazer então, né? Deixa para o dia que eu tiver 1 hora, deixa para o dia que eu tiver pelo menos uns 40 minutos. Esse dia nunca chega, né? Então, é mais ter essa coragem, né? Tipo, beleza, eu vou fazer pouco, mas eu vou aceitar isso, que eu vou fazer pouco, o que é melhor do que não fazer, né? Então, essa parte dos 5 minutos aí faz muita diferença, né? Uhum. E, gente, a gente precisa parar de subestimar o poder do pouco, viu? Porque de pouquinho em pouquinho, todos os dias, a transformação ela é tão grande, né? Essa questão da atividade física mesmo. Tem esses programas de 15 minutos, sabe? Tem um impacto tão grande na nossa energia, na nossa qualidade de sono, que a gente subestima demais isso. Live. Se eu não vou fazer uma live de 40 minutos, eu nem faço. Às vezes uma live de 5 minutos você fala tanta coisa, vai tão assertiva, né? E ela tem um efeito tão grande, e aí a gente deixa de fazer, né? Então a gente precisa parar de subestimar as pequenas tarefas, os pequenos passos, porque tudo é feito de pouquinho em pouquinho. Nada é feito de um grande de 1 hora para outra, né? Então pensem nisso, até porque para tu aguentar 1 hora de academia, tu tem que ter começado fazendo 10. Né? Oi, Kátia. Oi, então eu estava aqui ouvindo, achei assim toda a tua fala de extrema importância, Raíssa. O tema realmente invade, né, o dia a dia das pessoas. Eu me vejo muito na tua fala, e nessa questão da procrastinação, porque eu venho de... vocês estão me ouvindo bem, gente? Uhum. Porque eu venho de mais de 30 anos no mercado corporativo, onde eu
era acostumada a ser cobrada e cobrar. Então, metas, resultados, datas, tarefas, e isso funcionava muito redondinho. Quando eu comecei a trabalhar em casa, isso foi, assim, para mim, uma barreira muito grande, porque eu comecei a me ver meio confusa com as tarefas da casa, como tu pontuaste ali, essa questão de tarefas da casa, do dia a dia, do administrar filho, cachorro, gato, papagaio, enfim. E aí, realmente, eu tive que ir me adaptando, me adequando. Hoje eu estou num outro cenário, claro, mas mesmo assim eu sinto essa dificuldade de fragmentar essas microtarefas, como tu disseste, o quanto é importante nós não mirarmos só no resultado, no bem feito, no grande resultado, e sim focar nas microtarefas e ir fazendo por partes, que elas vão chegar no resultado maior, né? Mas precisamos focar por partes. Isso é um exercício contínuo, né? Eu sei que eu tenho que melhorar muito ainda, mas essa loucura do dia a dia do que acontece aleatoriamente, que muitas vezes a gente não tem controle. Tem muitas coisas que nós não temos controle, mas aquilo que nós temos controle, a gente precisa, né, focar e realmente dar atenção plena para aquilo que a gente tem controle. E aquilo que não tem controle, administrar da melhor maneira possível, é claro, né? Mas o que está ao nosso alcance em primeiro lugar, e isso é uma tarefa difícil. Não é fácil. É um desafio diário. Para mim foi muito fácil por muitos anos. E depois, então, inverteu essa situação. Eu me vi meio que, eu estou na Disneylândia agora, né? Então, eu não preciso mais cobrar de ninguém em termos, né? Porque a gente trabalha com terceirizado, a gente presta serviço, então mas é uma rotina completamente diferente quando tu sai do mundo corporativo, onde eu era acostumada, trabalhava na minha sala fechada, cumpria horário ali, e depois eu vim trabalhar em casa, e a pandemia trouxe isso, né, esse aprendizado para a gente de se adaptar, se adequar, mas não é fácil. É um aprendizado diário. Mas muito bom, adorei o tema e a tua aula, excelente. Ai, que bom, fico feliz. Raíssa, nós somos colegas, né? Somos precisa, assim, também sou da área da TCC. Achei muito importante quando tu traz ali a questão do sistema de recompensa, né? Da procrastinação, de alguma forma a gente também tem essa recompensa que é meio estranha, né? Num primeiro momento, mas é muito importante. Uma das coisas que me fez participar da aula foi porque eu também sou mentora de carreira e hoje eu estou mais voltada para a questão da liderança, e aí eu tenho que organizar alguns processos específicos lá do meu Trello, do meu Notion, né? A Gabi trouxe agora algumas ideias também de ter tipo como se fosse um Netflix, assim, que eu achei incrível, aí eu preciso sentar, ver como é que funciona, organizar, e esse dia ele não acontece, porque eu já tenho um modelo, já tenho uma forma de trabalho, e eu tenho que, digamos, dar um upgrade. Só que, diferentemente, acho que na nossa área, na psicologia, na terapia, eu já tenho uma demanda de pacientes que me buscam com frequência, assim, é um processo mais passivo. E aí, na mentoria, não, é um processo ativo. Tem que fazer reunião de alinhamento, tem que vender o processo, depois tem que apresentar a metodologia, fazer propaganda da metodologia. E aí, o que acontece? Depois eu faço. E aí vai depois. E aí, depois nunca chega, porque, né, como eu botei ali no grupo, o meu tempo, ele é extremamente complexo já, por conta de todas as demandas da vida. Então, assim, não vai chegar. Mas agora, escutando, acho que enquanto me fez pensar sobre isso, né? Na verdade, tem uma desacomodação, porque o processo ele é diferente. É um processo muito ativo de venda da mentoria, diferentemente lá da terapia, que é um processo que o paciente procura, ele já sabe que vai investir, enfim, não é um processo que eu tenha que ficar buscando ativamente o paciente, eles vêm. E a minha agenda já está praticamente lotada, assim, então, agora a mentoria não, né? Então, assim, acho que é interessante te escutar, assim, enquanto que a gente vai pensando que, ok, não faz também, porque mexe com toda uma metodologia, uma forma de se trabalhar, e que a gente também tem as nossas zoninhas de conforto, né? Uhum. E que eu não queira fazer, mas no meio da
aglutinação de tarefas, né, de manhã típica, de atividades, então, assim, mas eu vou ter que construir todo esse Trello, todo esse Notion, agora essa dinastia Flix, que é o nome que vai ser, e aí tem que fazer criativo, e aí tem que fazer reunião de alinhamento, aí a frustração que faz reunião de alinhamento, daqui a pouco não vende, né, e faz de novo, então, assim, não, mas eu quero aquela que a pessoa liga, já marca e já deu. E acabou. Super te entendo. Eu também Então, vivo esse mesmo processo. então, assim, que é importante escutar, assim, né? Porque é pra gente poder pensar nisso, que quando a gente tem que fazer algo que desafia o nosso cérebro, e eu sou uma pessoa muito corajosa, que batalha, que vou atrás, assim, só que agora, te ouvindo, eu me dei muito conta, assim, tipo, Vanessa, mas ali na mentoria tu tem que fazer um processo muito ativo, muito diferente. E aí? E aí, como é que fica nesse lugar aí? Então, gratidão, Raíssa. Ai, que bom, fico muito feliz. E que bom também ter uma colega aqui, né? Quem sabe depois a gente pode trocar umas figurinhas em relação também a esses assuntos, né? Porque a liderança também se relaciona com essa questão da gestão de tempo, né? E normalmente toda mentora precisa ser líder também. Então, são temas bem afins. Muito legal o teu trabalho. Quero parabenizar a Raíssa aí, parabenizar pela abordagem do tema, né? Eu sou professor e palestrante, então a gente está sempre tendo que se organizar mentalmente, né? E, de uma certa forma, as pessoas têm a expectativa de ver naquele que está fazendo uma palestra, naquele que está fazendo uma exposição, ver um olhar de quem também sabe passar o que é prioritário, porque a gente acaba influenciando, impactando as pessoas pela capacidade da fala. Então, achei importante que, muitas vezes, é um desafio muito grande a gente ter essa auto-organização mental, né? Porque a gente faz as escolhas diárias o tempo todo e, muitas vezes, somos tentados a fazer a escolha mais fácil, aquilo que é mais fácil, como você falou. E não tem uma expressão na língua japonesa, chama-se gambate, que traduzindo para a língua portuguesa significa esticar-se. Às vezes a gente se recusa a esticar-se, a fazer o esforço maior, e na mesma cultura japonesa tem uma outra expressão, chama-se arkai, que significa leveza. Então, primeiro deve-se exercitar o gambate, o esforço maior, para depois contemplar o arkai, a leveza. Então, às vezes, a gente a pretexto da facilidade, aí inverte o processo. Primeiro faz o que é o arkai o tempo todo. A gente quer já colher o fruto sem que muitas vezes tenha plantado. Nem a semente está ali exposta à terra e a gente já quer ter o sabor do fruto. Então, nesse sentido, eu achei importante porque é através da autorreflexão, é através de um olhar de angústia positiva, isso eu aprendi na psicologia também, que a gente consegue dar o passo, e muitas vezes o passo que a gente precisa dar não é o mais confortável, mas é o necessário. E a gente às vezes precisa entender isso, porque se a gente quiser uma leveza no futuro, a gente também tem que esticar-se agora. É muito bom, porque é exatamente, às vezes o passo necessário não é o mais fácil, né? E é o que precisa ser dado. Muito obrigada, Márcia. E aí a gente vai ter um planner, tu tinha comentado. Eu fiz uma folhinha de atividade, tá? Com umas perguntas para vocês irem preenchendo, e aí vocês podem imprimir ou usar no celular para ir preenchendo todos os dias, né? Exatamente para forçar um pouco dessa reflexão sobre a rotina de vocês, tá? E um planner diário também, com checklist, prioridade, e aí eu vou enviar lá no grupo até amanhã, tá? Tanto esse dessa reflexão sobre a procrastinação, como um planner de organização, tá bom? E amanhã também o link da aula, porque ela fica lá no Drive, aí do Drive eu subo para o YouTube para vocês poderem ter o acesso, né, e assistirem caso precisem, além depois das notas, né, do PDF, com resumo do que a gente conversou, tá bom? Então, tá. Muito obrigada, foi bem... Eu que agradeço. Pra gente prazer, gente. botar as coisas em prática. Obrigada, Depois, muito obrigada.
eu quero ver vocês preenchendo o planner, tá? Então, quando eu mandar, eu quero ver lá nos stories vocês preenchendo o planner e colocando lá as atividades de vocês. Tá bom? Pode deixar. Um abraço, Raíssa. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Ótimo assunto. Ótima live. Ah, que bom, Marilene. Obrigada, Gabi e Raíssa aí. Tchau, tchau. Beijo, gente. tchau. Beijo.